Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Bom, gente, a gente viu no vídeo anterior sobre as cobertas, uma introdução sobre a estrutura, os tipos de coberta, né, para vocês terem um breve entendimento do que estão representando, mas nós precisamos, para os desenhos dos cortes, entre outros, de entender como calcular a inclinação dos telhados, né? Aqui dá para a gente ver bem nesse exemplo do telhado de uma água, o que é a inclinação. A inclinação é exatamente essa envergadura que a cobertura tem aqui em relação ao plano horizontal. Então, a cobertura ela não tem como ser totalmente plano, porque aí a água não teria como ter um escoamento, tá? Para essa água escoar, ela tem que ter uma inclinação. E essa inclinação tem toda a sua definição a partir dessa triangulação aqui, né? No telhado de uma água a gente vê apenas um triângulo. No telhado de duas águas, a gente tem aqui, ó, um triângulo maior, quando na verdade nós temos aqui a divisão e a consideração desses dois triângulos para entendimento da inclinação da cobertura. Então, eu resolvi mostrar aqui para vocês um projeto, né, no AutoCAD que mostra uma cobertura para exemplificar como é que ela é calculada. As cotas estão em vermelho, né, propositalmente, para que vocês vejam melhor as dimensões. Então, nós temos aqui uma casa geminada, são duas edificações, né, unidas por uma única parede, né? E nós temos aqui uma cobertura de duas águas nessa parte principal da edificação e na varanda uma cobertura com três águas. Dá para a gente perceber aqui, ó, as duas águas na edificação principal e aqui as três águas que geraram dois espigões bem aqui, né, na varanda dessa residência. Aqui a fachada principal, tá para vocês entenderem melhor, ó, duas águas. E aqui a varanda com três águas. E aqui no corte, deixa eu mostrar para vocês aqui a varanda, né? Aqui na verdade uma garagem, né? Em detalhe para a gente ver aqui a cobertura e suas dimensões e como pode ser calculada, tá? Essa edificação aqui, ela tem uma estrutura com uma viga de concreto aqui são as terças de madeira, uma aqui também na parede, né, com um rufo protegendo a cobertura, né, de entrada de água aqui na parede. E aqui nós temos, né, a vigota, como eu falei para vocês, no lugar do caibro, e no lugar das ripas temos vários caibros, tá, com a galga necessária para a dimensão dessa telha cerâmica aqui. Então, como é que é calculada a inclinação? A inclinação ela é determinada em percentual. Pode ser determinada também em ângulos, mas não é muito comum. Imaginem que deve ser bem difícil para alguém medir um ângulo aqui numa obra, né? Este ângulo aqui, eu posso mostrar para vocês, a partir de uma cota aqui angular, ó, entre esses dois elementos, está vendo aqui? Nós temos um ângulo de 19 graus, né, em relação ao plano horizontal. E imagino que deve ser bem complicado você colocar um ângulo assim, medir, né, numa obra. Então, como é que costuma se fazer? Costuma se fazer a partir do método de uma triangulação. Ou seja, aqui você tem, para cada metro, né, vou colocar aqui 1 metro, para cada metro da inclinação horizontal, né, da inclinação da sua cobertura, você vai ter uma diferença de altura, né? Então, nós temos aqui, ó, 1 metro. Que diferença de altura nós temos aqui? Eu vou colocar uma cota linear para vocês verem. 35 centímetros. Então, se nós temos aqui 1 metro, e nesse metro eu subir 35 centímetros, eu tenho uma cobertura de exatos 35%. Por que 35%? Vou mostrar aqui para vocês. 35 centímetros, 0,35, dividido pelo vão, né, pela largura, que é de 1 metro. O que é que nós temos? 0,35. É uma percentual dessa largura, né? Então, isso aqui multiplicado por 100, né, para a gente ter o percentual, nós teríamos 35%. Então, essa é a inclinação desta cobertura aqui. A cada metro dela, deixa eu só tirar aqui essa dimensão 1,30, tá? Então, a cada metro dela aqui, ó, desde o início, eu tenho
para cada metro, 35 centímetros sendo elevados em altura, tá? Esse aqui, você pode calcular também diretamente. Você pode pegar aqui a distância total. Então, você pode pegar daqui até aqui, ó. A distância aqui nós temos de 13,53. E a diferença em altura nós teríamos 1,24. Se a gente calcular aqui, ó, 1,24 dividido por, vamos ver aqui novamente, era quanto? 3,53. Nós temos 0,3512 multiplicado por 100, ó, 35%. Ah, professora, mas deu 35,12, mas é porque aqui o número não está tão exato, né? Aqui nós temos 1,24, deve ter mais casas decimais aqui, né? Pode ser 13,52,5, né? Então, a gente teria que ter mais casas decimais para ter uma precisão maior, né? Para ver se deu exatamente 35 centímetros. Mas com certeza é por conta disso, tá? 35 centímetros não, 35%, tá bem? Tá ok? Como é que normalmente a gente verifica também isso aqui? A gente não costuma ver a ponta do beiral, por quê? A ponta do beiral ela vai depender do tipo de inclinação, a que altura ela vai ficar. Mas a altura do apoio na parede, aí essa sim a gente sabe que é o que a gente vai construir, ó. Aqui foi colocada uma viga com 40 centímetros a 12,23 de altura. Então, sei a altura que eu vou ter aqui, mais uma terça de 10 centímetros, né? Então, sabendo essa altura, 10 ou 12, eu não sei qual é o tamanho exato dessa terça aqui. Então, a partir dessa altura daqui, eu verifico qual a altura que eu vou precisar dessa próxima terça, né? Então, geralmente é entre terças que a gente vê as diferenças. Mas como é que a gente vê isso? Tem algumas formas. Você pode ver da parte externa da parede aqui para essa parte interna, né? As duas faces internas da parede, perdão. Você pode ver a partir das duas faces externas da parede. Ou você pode ver pelo eixo da parede, que é mais comumente utilizado. Por quê? Porque essa diferença entre um eixo da parede e o outro vai ser a mesma diferença do eixo de uma terça para outra terça, né? Aqui nós não temos a terça está ao lado da parede, né? Então, por isso que o cálculo foi um pouquinho diferente, tá bom? Mas se a gente ver aqui, ó, na cobertura principal aqui, ó, que está apoiada sobre essas paredes, tá vendo aqui? O que é que nós teríamos? Nós temos a distância de um eixo ao outro da parede, 3,25. Veja que a diferença desse eixo é a mesma diferença do eixo para uma terça e a outra. Assim, você tem como saber exatamente qual é o posicionamento da terça que você tem que colocar. Aqui já está, para mim, ó, a diferença de altura, 1,14, e a horizontal, 3,25. Mas digamos que eu não tivesse essa diferença de altura aqui. Como é que eu saberia que diferença utilizar para poder ter minha inclinação de cobertura? Como eu sei que eu quero um telhado de 35%, né, de inclinação, eu pegaria aqui o vão de 3,25 e multiplicaria por 35%. O que é que eu teria? 1,13. Então, 1,1375, tá vendo, gente? Tem, às vezes, uma pequena diferençazinha, né, de casas decimais, que arredondando poderia ser 1,14. Que é exatamente o que nós temos aqui, da diferença de altura desta terça para essa outra terça, o eixo de um para o eixo da outra, tá vendo? 1,14. Então, assim, dessa forma que a gente consegue identificar qual seria como deveria ser calculada a inclinação da cobertura. Se ela tivesse uma outra inclinação, digamos que ela tivesse uma inclinação de 25%, tá? De 25 eu teria que fazer o quê? 3,25 multiplicado por 25%, que daria igual a 0,8125. Se eu colocar aqui essa diferença, desse ponto para esse, eu vou usar aqui um comando de paralela, deu 0,8125, né? 0,8125. Pronto. A diferença, desculpem, eu acabei cancelando aqui. A diferença entre uma parede e outra deveria ser menor.
ela não poderia estar nessa altura, ela deveria estar aqui um pouco mais baixa. Consequentemente, você teria uma coberta, só para mostrar aqui, grosso modo para vocês, tá? Pegar aqui toda essa água de cobertura, né? Consequentemente, você teria uma cobertura de inclinação diferente, né? Você teria uma cobertura, ó, mais, com menor inclinação, exatamente, 25%, uma menor inclinação, tá? E mais que 35%, uma maior inclinação, ok? Então, o método mais tranquilo, mais fácil de fazer é pelo eixo, né? Porque dificilmente você vai ver aqui, ó, pela parte interna de uma parede ou outra, ela não vai determinar a distância exata entre uma teça e outra. Veja que nós temos aqui, ó, a madeira apoiada nessa ponta aqui da teça. Algumas vezes até feita alguma adaptação aqui na madeira para encaixar melhor. E aqui também, ó, nessa ponta daqui dessa teça. Se é proporcional, o que está proporcional a essa extremidade aqui das teças, também é proporcional ao seu eixo, que também é proporcional ao eixo das paredes. Deixa eu mostrar para vocês que erro daria se eu estivesse calculando pela parte interna. Então, pela parte interna aqui, ó, nós temos uma cota de 3,12, provavelmente 3,12,5, tá, gente? Devido à diferença aqui entre o eixo de uma parede para a outra, tá? Então, 3,12, se eu fosse calcular, 3,12, se eu fosse calcular aqui com 35% de inclinação, né? O que é que eu teria? 1,09 m. Então, veja que se eu colocasse aqui 1,09 m, vou colocar aqui para vocês verem, 1,09 m. Então, deveria ser mais baixo. Ah, deveria ser mais baixo? É. Sendo aqui um pouco mais baixo, estaria aqui assim, ó, um pouco mais baixo, né? Essa coberta deveria estar com a comieira aqui, ó, um pouquinho menor. Então, pegando essa cobertura aqui, deixa eu rotacionar para vocês verem. Ela deveria, ao invés de vir aqui, vir exatamente aqui. Se a gente olhar aqui, ó, 1 metro, e medir essa altura aqui com 1 metro de distância, lembrando, ó, aqui tem 1 metro, e aqui nós temos quanto? 33. Então, ficou uma cobertura com 33% de inclinação e não 35%. Por quê? Porque eu não peguei o eixo. Eu peguei a face interna para a outra face interna. Então, é importante que a gente sempre tenha em mente de pegar o eixo, porque a partir do eixo a gente vai ter também o eixo das teças, né? Onde a cobertura se apoia e a gente vai ter uma precisão, né, sobre essa inclinação. E por que eu não pego a ponta aqui, ó? Nós temos o beiral de 80, por que eu não pego a ponta? Como eu tinha falado para vocês anteriormente, o apoio é aqui na teça, né? A ponta é o que sobra. Veja que dependendo da inclinação, ó, a ponta lá do beiral, ela tá ficando mais alta. Quando a inclinação é maior, ela vai ficando mais baixa, né? E a gente não tem noção de quanto mais alto ou quanto mais baixo vai ficar essa ponta desse beiral. A gente só tem na construção noção de onde a gente vai localizar aqui a nossa teça, né? Então, a gente vai apoiar sobre ela. Então, dependendo da inclinação, a gente vai ter um beiral com altura mais baixa ou um beiral com altura mais alta, ok? Mas, proporcionalmente, todos vão ficar com a inclinação correta se a gente tiver o cuidado, né, de estar colocando o eixo. A gente vai ter proporcionalmente também aqui na ponta a inclinação correta. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu pegar essa ponta dessa madeira com a ponta dessa madeira, nós temos 4,13 na horizontal. E na vertical? Deixa eu pegar a ponta dessa madeira com a ponta dessa madeira, 1,44. Vocês verão aqui, ó, que nós teremos 1,44 dividido por 4,13, 34,8 multiplicado por 100. A gente vê o percentual, ó, 34,86 está aos 35%, não está 33%. Ah, professora, mas não tá 35%, está aproximada, como estou dizendo a vocês. Eu tenho aqui só um probleminha de precisão, que aqui eu teria que ter mais casas decimais para sair exatamente os 35%. Mas veja que, sem considerar os eixos, a gente tinha aqui uma diferença de 2%, né, de 35 para 33%.
Essa daqui não, está exatamente com 35. Eu poderia também aumentar o número de casas decimais aqui para mostrar para vocês, né? Essa variação. Eu posso colocar aqui de repente, sei lá, 5 casas decimais para vocês verem que será mais preciso. Deixa eu só atualizar essa cota aqui. Pronto, ó. 5 casas decimais. Se a gente for calcular aqui agora, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem direitinho. 1,44463 dividido por 4,1275, ó, 35. Multiplicado por 100, né, para ver o percentual, praticamente 35. Deve ter ainda mais casas decimais aqui para obter essa precisão, tá bom? Mas eu tenho aqui exatamente um telhado de 35% de inclinação, tá? Com isso, a gente tem uma garantia, né? Considerando os eixos, que a gente vai ter uma inclinação adequada em todo o nosso telhado. Não importa se eu calculo aqui, né, da ponta, da face interna, da face externa, sempre vai dar 35. Mas a melhor forma de identificar a altura em projeto para o meu desenho é pegar do eixo de uma parede para o eixo da outra parede, né? Com isso, a gente vai ter uma precisão, né, pela posição das teiças, que também ficam no eixo das paredes, tá? Uma precisão muito grande da inclinação do nosso telhado. Lembrando também a vocês que essa inclinação ela é variável de acordo com o tipo de telha, né? Então, quero mostrar alguns exemplos aqui para vocês, como, por exemplo, telhas cerâmicas, né? Veja aqui que nós temos americana, colonial, italiana, a inclinação aqui está de 36%, já a francesa, ó, 36%. Então, essas inclinações vai depender do tipo de escoamento da água, tipo de encaixe da telha, né? Telhas de fibrocimento, de zinco, elas têm inclinações bem menores, ó. Pode ter aqui 9, 11%, tá vendo? Até 60%, né? Porque elas têm menos problema de escoamento das águas do que as telhas cerâmicas, né? As telhas cerâmicas, a água facilmente pode voltar aqui entre uma telha e outra, tá? Então, ela precisa de uma inclinação um pouco maior. Um pouco não, um bocado maior, né? 30% é um bocado. Algumas telhas podem ser de 25%, 35%. E outro problema é que, quando você tem inclinações muito grandes, né? Inclinações aqui maiores do que o que é recomendado pelo fabricante, você teria que amarrar as telhas individualmente, senão você não consegue ter uma sustentação das mesmas. Então, a inclinação em consideração ao escoamento da água e em consideração até a sustentação de cada uma das telhas. Por isso que tem essa variação de acordo com o tipo de telha. Existem exemplos de telhas amarradas, acredito que estão amarradas aqui em Palmas, né? Eu entrei no Google Maps para mostrar para vocês umas residências que são próximas da Avan. Entrei no Street View para mostrar aqui, ó. Então, essa edificação aqui dá para a gente ver claramente que a inclinação ela é bem maior do que 30%, tá vendo? Há uma preferência de fazer telhados bem inclinados assim, mas regiões de clima frio, não regiões de clima quente como o nosso aqui em Palmas, né? Mas aqui optou-se, né, por alguma questão estética, de fazer uma inclinação assim bem grande. Aqui nós podemos perceber, ó, pelas proporções de que a diferença de altura desse triângulo aqui, ó, que é o que determina a inclinação, ela é quase ou até maior, né, do que a largura aqui do vão que a gente teria que calcular, né? Parece que temos aqui uns 3 metros e aqui uns 3 e pouco, ou talvez os próprios 3 metros. Se nós tivermos aqui 3 e aqui 3, nós teríamos um triângulo, né, com uma inclinação aqui de 100%, né? Então, 3 de altura dividido por 3 aqui na largura, dá uma inclinação de 100%. É uma inclinação muito alta para determinados tipos de telha, né? Essa telha daqui, ela pode ser que esteja amarrada, se não tiver tido um acompanhamento, né, do fabricante, né, de recomendações de como se utilizar. Mas é algo bem mais caro, né? Foi provavelmente aqui escolhido fazer dessa forma pela questão estética, tá? Mas é mais complicado a sua execução com inclinação tão grande.
É sempre bom que vocês verifiquem junto ao fabricante, né? Como eu tinha mostrado aqui. Esse fabricante até mostra em percentual e em graus também, né? Quanto que seria a inclinação da sua cobertura, né? Então, é interessante que vocês olhem junto ao fabricante sempre, né? Qual que é a inclinação recomendada para as suas edificações, tá? E que vocês tenham também um cuidado de fazer o cálculo corretamente, né? Do vão que vai ser utilizado com a altura, né? Com a diferença de altura. E esse vão, ele é sempre, né? Esse triângulo retângulo. É sempre um triângulo retângulo que a gente vai estar verificando. Então, aqui, ó, é esse triângulo retângulo no projeto. Aqui já é outro triângulo retângulo. Estão vendo aqui, ó. Esta água é bem maior do que esta outra água. São águas diferentes, né? De dimensões diferentes. Tem a mesma inclinação. Por ter a mesma inclinação, a diferença de altura é diferente de uma para a outra, tá? Então, a diferença de altura entre essa coberta aqui e a outra, né? Vou colocar aqui a diferença de vou colocar da parede, tá? Vamos colocar a diferença aqui de uma parede a outra, né? Em altura, né? Deu 1,37. Aqui tá um pouco mais preciso, que eu botei 5 casas decimais. E aqui eu tenho desta parede a esta, aqui tá apoiada, ó, sem nenhuma platibanda. Tá de 2,58, tá vendo? 2,58,3. Essa diferença, então, ela ocorre, né? Porque você tem aqui a extremidade da sua cobertura, né? Diferente da outra. Por isso que ela conseguiu ter aqui uma cumieira. Há outras soluções também. Poderia aqui essa cobertura ter sido feita mais baixa que a outra, assim, ó. As duas começando aqui de baixo, só grosso modo aqui para vocês verem um pouco, né? Poderia ter sido feito dessa forma aqui, tá? Então, você tem uma cobertura maior e outra mais baixa, que teria um desenho parecido com a varanda, com rufo aqui e tudo mais, né? Porém, aqui só optou por ter uma cumieira simples entre as duas águas, né? E por ser uma cumieira que não está exatamente no meio da edificação, né? Ela tem essa diferença de tamanho das duas águas e, consequentemente, teve uma diferença, por não ser a diferença de altura na parte superior, uma diferença de altura na parte inferior, tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido e boa sorte nos trabalhos. Não esqueçam de fazer os exercícios para receber a frequência.